Olá, essa é mais uma aula do curso Golang do Zero que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, não deixe de deixar o like no vídeo que super me ajuda e se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a mais conteúdos de Go e sobre a área de programação. E aí, se você quiser, esse aqui é um módulo inicial que eu estou disponibilizando. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre Go, sobre APIs, enfim, como fazer coisas mais avançadas na linguagem, e inclusive eu também faço algumas resoluções de desafios técnicos de vagas para Go lá dentro do Golang do Zero, o link para você se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo do curso tá aqui na descrição. Vamos lá. Agora a gente chega aqui numa parte bem importante desse módulo, principalmente, que a gente vai falar sobre funções. Como que a gente declara funções no Go, como que isso aqui funciona na linguagem Go. Essa é uma parte bem importante porque tudo quando a gente pensa em linguagem de programação, no final das contas, envolve funções, né? Então é uma aula bem importante aqui, que eu vou fazer vários exemplos e eu vou pedir para que você faça os exemplos junto comigo, inclusive você pare no meio, você faça novos exemplos, crie novas funções, para ver se você de fato entendeu como funcionam aqui os parâmetros que a função vai receber, o retorno da função, como é que você vai usar a função. Então, assim, aqui eu coloquei só um exemplo inicial, mas eu quero fazer vários exemplos aqui com vocês, tá? Para que vocês entendam de verdade a fundo como declarar funções, não fique dúvidas aqui nesse processo, beleza? Então, como que funciona aqui para a gente declarar uma função no Go? Aqui nos outros arquivos que a gente fez, a gente tudo escreveu aqui, né, código dentro da função main, que é onde, né, eu falei com vocês que vai iniciar aí o nosso código todo em Go. Então, tudo que a gente chamar aqui dentro da função main é de fato que vai acontecer aqui no nosso programa, né? Então, se eu rodar aqui go run main.go, no caso eu não vou rodar aqui ainda, né, para não main.go não, desculpa, funções.go, ele vai dar para mim o retorno dessa função aqui, né? Mas antes vamos falar um pouquinho sobre essa função aqui, o que funciona, como que a gente declara funções aqui no Go. Aqui eu criei, né, fora da função main, uma outra função, uma função nova, uma função que eu tô definindo, uma função que não é de nenhum pacote aqui do Go que eu tô importando, uma função que eu criei porque faz sentido aqui pro meu código. E eu criei a função soma. Então eu quero que a função soma faça o quê? Que ela some dois números, né? Um exemplo bem fácil aqui, bem rápido, bem prático. Então o que acontece? Eu vou usar sempre a palavra reservada func para declarar essa função. Logo em seguida, eu vou dar o nome dessa função. Então, aqui no caso, soma é o nome dessa função. Eu vou abrir e fechar parênteses. E dentro desse parênteses, eu vou mandar os parâmetros dessa função. Ou seja, o que essa função recebe aqui de parâmetro. E que, claro, que eu vou usar dentro dessa função. Então, aqui dentro, a gente usa, tá vendo, tanto x quanto y. Então, tudo que eu passar aqui dentro, que eu precisar passar como parâmetro dessa função, é porque eu vou precisar usar dentro do escopo, dentro do corpo dessa função aqui que eu tô criando, tá? E aí, logo depois que a gente abre o parênteses, passa aqui os parâmetros da nossa função, a gente tem logo em seguida o retorno. Então, essa função soma, o que ela faz? Ela recebe dois parâmetros, o x e o y, que são dois inteiros, tá vendo? Repara que a gente passa o nome da variável aqui, que a gente quer usar nessa função, e o tipo dela, isso é obrigatório, tá? Você não pode chegar aqui e simplesmente fazer assim, ó, x, y. Você não pode fazer isso, tá? O Go vai reclamar, tá vendo? Ele vai falar o quê? Undefined. Por quê? Porque a gente precisa do tipo dessa variável que a gente quer usar aqui na nossa função. E aí aqui, no retorno da minha função, a mesma coisa, tá? Eu preciso passar o tipo do retorno dessa função. Isso pode parecer meio chato e meio preciosismo no início, mas vocês vão ver que isso aqui nos poupa de muitos problemas e muitos bugs no futuro, né? Quando a gente trabalha assim, às vezes eu trabalho no sentido que eu digo coda, né? Em linguagens que são mais mágicas, sei lá, Python, Ruby, a gente não precisa, né, muitas vezes passar o tipo do parâmetro aqui que essa função recebe, nem que ela retorna. Só que isso, por um momento de início, pode ser muito bom, né? Porque aí a função recebe qualquer coisa, enfim, retorna qualquer coisa, e isso pode ser muito bom. Mas, por outro lado, isso também causa problemas pra gente. Mas mais pra frente a gente vai falando sobre isso. Mas, por um lado, é meio chato a gente ficar definindo isso aqui, mas vai por mim. Isso aqui nos poupa de muitos problemas no futuro, tá? E aí é bom porque conforme você for usando essas funções, vocês vão ver que, poxa, se você criar essa função soma, fazer ela receber algum parâmetro que não seja um inteiro, Go não vai deixar, nem vai compilar o seu código. Então, você poupa aí tempo debugando coisas depois,
tá? É bem bom no final das contas. Então, voltando aqui, né? A gente recebe nessa função soma 2 parâmetros, o x e o y, e dentro aqui dessa função a gente está usando esses parâmetros. Repara que aqui a gente tem o return. Por quê? Sempre que a gente tiver querendo retornar algo nessa função, né? Ou seja, qual que é o retorno aqui da minha função? Um inteiro. Então, eu preciso que essa função tenha alguma saída, né? Que ela retorne alguma coisa. Então, sempre que eu precisar desse caso, eu tenho que colocar aqui no final o return, indicando o que essa função vai retornar no final das contas, qual é o resultado final que ela vai retornar e o que ela vai retornar aqui de fato. Então, aqui no caso, eu já coloquei x e y aqui direto. Então, se eu rodar essa função aqui, né? E aí, repara, né? Essa função, ela retorna um inteiro. Então, o que eu faço aqui? Eu tô chamando essa função. Vamos chamar essa função aqui fora, para ficar bem didáticozão e a gente conseguir entender. Então, vamos supor, eu criei essa função aqui e ela só me retorna um inteiro. Ela só retorna um inteiro. Então, aqui essa função, ó, Go é muito bom por isso, essa extensão do Go. Então, aqui a gente tem a função soma, que ela recebe x e y como parâmetro, que são 2 inteiros, e retorna para mim um inteiro também. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu preciso passar esses 2 parâmetros que a função pede. Então, eu vou passar um inteiro, que é o 42, e outro inteiro, que é o 13. Se eu rodar essa função aqui, o que vai acontecer? Nada, né? Por quê? Porque essa função retorna um número, mas ela não printa o retorno, né? Ela só me retorna. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí, o que eu preciso fazer, então? Eu uso um print para retornar ali o retorno dessa função, né? Então, o que essa função me retornar, no final das contas, ela me retorna o quê? Um inteiro, né? Então, eu faço um print do retorno dessa função. Tá? Então, aqui a gente já viu que saiu o 55. E aí, aqui algumas coisas que a gente poderia fazer. A gente poderia, por exemplo, criar aqui uma nova variável, soma dos valores, vamos botar assim. Atribuir a essa variável o valor da soma e retornar a soma também. Isso também seria uma opção, tá? Mas, assim, não faz tanto sentido, é só para vocês irem pegando, né? Até pra gente rever aqui como a gente declara uma variável, enfim, é bom a gente ir revendo esses conceitos aqui. Mas repara que isso aqui fica meio linhas à toa, né? Conforme a gente vai aprendendo mais a linguagem, a gente vai aprendendo o que é otimizar o nosso código. Então, se desde o início a gente for aprendendo esses macetes, digamos assim, sempre melhor. Então, aqui a gente poderia fazer desse jeito também, né? Fazer a soma desses 2 inteiros, atribuir isso a uma variável, soma dos valores e retornar essa variável aqui. Mas não tem tanta necessidade, a gente pode direto retornar aqui o x mais y, que vai dar no mesmo. Repara que a gente tem, né, o mesmo retorno aqui, 55, tá bom? E aí, o que é legal da gente ver aqui? Essa função soma, ela retorna um valor, tá vendo? Ela retorna um inteiro. Então, aqui, é muito comum, vocês vão ver no Go, a gente atribuir uma variável ao retorno de uma função. Então, aqui a função soma, ela retorna pra gente um inteiro. E aqui a gente atribuir a ela uma variável, né? Atribuir ao retorno dela uma variável que vai guardar o valor do retorno dessa função. Então, essa função soma, ela retorna um inteiro. E eu vou fazer o quê? Eu tô declarando aqui com aquela declaração curta uma variável soma, criando uma variável soma, né, que ela vai ser um inteiro, por quê? Por conta da inferência de tipos aqui do Go. Então, eu sei que, poxa, a função soma, ela retorna um inteiro. Então, se eu estou atribuindo a variável soma o retorno da função soma, eu já sei que a variável soma é do tipo inteiro, tá? Então, lembra aquela coisa que a gente fez que soma recebe 1? Aqui é a mesma coisa, né? Por quê? Por que ele sabe, por que o Go sabe que o soma, que essa variável que eu tô criando, ela é do tipo inteiro? Porque o 1 é do tipo inteiro, né? Só que quando eu faço isso aqui, como é que o Go sabe que essa variável soma, ela também é do tipo inteiro? Porque essa função aqui, ela já retorna um inteiro. Então, ele entende, poxa, se eu tenho essa função soma que retorna um inteiro, e ela tá atribuindo uma variável ao retorno dessa função, essa função também é um inteiro, tá? Tô realmente sendo repetitiva aqui para você pegar realmente o conceito a fundo, beleza? E aí aqui, ele deu ruim porque eu botei um nome ruim aqui, né? Pra variável. Mas aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. Então, aqui o soma dos valores vai ser um inteiro, né? Tá vendo aqui, ó? Um inteiro. E aí, aqui ele só tá reclamando que essa variável foi criada e não foi usada. Go tem muito disso, tá?
Você não vai poder criar algo sem você usar, uma variável sem você usar. Ele vai reclamar e você vai ter que resolver isso aqui. E aí, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Ao invés de a gente também printar o resultado da função, a gente pode printar também o resultado, essa variável que a gente criou para essa função vai dar no mesmo resultado. Tá vendo? Então, aqui é só o quê? É só para vocês pegarem realmente como que funciona, né, esse retorno de funções. Eu vou bater bastante nisso aqui e vou dar muitos exemplos. Então, vamos criar aqui, por exemplo, outra função, né? Então, agora a função subtração. Vou pensar aqui. Então, a função subtração, ela também receberia 2 inteiros, né? Porque a gente quer subtrair 2 números. E aí, a gente consegue o quê? A gente consegue fazer aqui, mudar a lógica da nossa função. Então, aqui eu queria somar, por isso que eu somei. Aqui eu quero subtrair. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou diminuir o x do y. E aí, qual que é o retorno disso aqui? Se eu vou diminuir um inteiro de um inteiro, o retorno também vai ser um inteiro, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar essa função de novo. A gente também poderia fazer aquela mesma coisa, né? Subtração, ou botar só sub para facilitar, tá, gente? Então, sub vai receber o retorno da função subtração, que recebe os parâmetros 10 e 5. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o x, que é 10, e o 5, que vai ser o y, vai fazer 10 menos 5. O retorno tem que ser o quê? Tem que ser 5, né? Então, aqui, se a gente printar esse valor do sub, a gente vai ter o 5 como retorno. Então, perceba, é só para a gente fixar um pouco mais aqui, que a gente sempre vai ter os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída, tá? De uma função. Ah, Steph, mas aqui a gente só pode ter 2 parâmetros, a gente não pode ter 3, a gente não pode ter 4, a gente não pode ter 1. Pode, tá? Então, aqui você pode criar, por exemplo, só uma função. Vamos apagar essa subtração aqui para não ficar muita coisa. Mas vai fazendo aí, tá? Vai, se precisar pausar o vídeo, pausa. Vai fazendo, vai criando outras funções aí, não tem problema nenhum, tá? Eu vou criar aqui uma função Steph. Não, vamos criar aqui uma função nome. Então, uma função nome. E essa função agora, ela não vai receber mais um inteiro. Eu quero que essa função nome aqui, ela retorne um nome para mim. Então, o que vai acontecer? Ela vai receber o quê? Aqui a gente sempre dá um nome da variável que a gente vai usar dentro da nossa função. E aqui x e y é mais fácil porque a gente está falando de número, é uma coisa bem simples. Mas todas as vezes que a gente estiver criando uma função, é legal a gente pensar em bons nomes de variáveis, tá? São boas práticas aí de programação, e não só de variáveis, mas também de funções constantes. Então, por exemplo, aqui a gente pode criar uma função printa nome. E aqui, gente, eu tô escrevendo mais coisas em português, porque nem todo mundo, às vezes, tem facilidade com inglês. Então, para ser uma coisa mais abrangente, eu tô fazendo mais aqui em português. Mas, assim, na vida, no trabalho, quando eu tô fazendo um código para mim, eu acabo fazendo mais as coisas em inglês. Mas nesse início, pra gente tirar uma dificuldade aí do meio, eu preferi que a gente faça aqui mais com as coisas em português, com os nomes em português, tá? Então, aqui eu vou criar uma função chamada printanome. Então, aqui o que essa função vai fazer? Ela vai printar um nome para mim. Então, aqui o que eu vou receber nessa função? Eu vou receber um nome, que vai ser uma string, e ela vai retornar para mim um string também. Por quê? Porque eu quero que ela retorne um nome, tá? Então, aqui o que eu posso fazer? Eu poderia retornar um nome direto. E aí, aqui, repara, né? Se eu só criar essa função, isso são coisas que são importantes vocês irem pegando. Se eu só criar essa função, ela não faz nada, né? Eu preciso chamar essa função, eu preciso falar para ela, ó, printa o nome, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar a função printanome e vou mandar um nome aqui para ela, Steph. E aí, se eu só chamar a função até executa. Só que ela não retorna nada para mim aqui no terminal. Então, de novo, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o print. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu posso fazer as duas coisas, né? Eu posso criar aqui uma variável nome, que vai pegar o quê? O retorno da função printanome, que é uma string. Então, o nome também é uma string. E eu posso retornar esse nome aqui. Agora sim, essa função está me retornando o nome Steph, tá? E aí aqui, como eu falei, a gente pode passar mais de um parâmetro, tá? Então, aqui acaba que você pode botar quantos parâmetros no final das contas você quiser. Só que não é muito legal a gente ter uma função que vai receber ali 5, 6 parâmetros. Isso não é legal. Provavelmente você está fazendo alguma coisa ali errada, a sua função está com muitas responsabilidades, mas isso é uma coisa para a gente pensar mais para frente. Vai ter um módulo aqui dentro do curso Golang do Zero só sobre boas práticas de programação. Então, mais para frente eu vou falar mais com vocês sobre isso, tá? E aí aqui,
tanto aqui no parâmetro quanto no retorno. Então, aqui no retorno, a gente pode ter, por exemplo, 2 retornos. Então, a gente pode retornar 2 strings. Então, por exemplo, eu posso fazer ele retornar nome e nome. E aí, vamos printar isso aqui pra gente ver, ó. Legal, ó. Isso aqui é uma coisa legal, zona da gente errar aqui, que é legal vocês saberem. Então, olha só que interessante. Aqui, eu tinha chamado, né, essa função printanome, e essa função, ela tava... Ah, aqui, na verdade, o que eu errei foi que faltou parêntese. Desculpa, gente. Mas aqui vai ser legal também pra gente fazer outras coisas. Agora vai dar o erro aqui que eu queria. Então, aqui, o que acontece? Quando a gente bota um parâmetro só, vou até apagar aqui pra vocês verem. Quando a gente bota um parâmetro só, acaba que a gente não precisa botar parênteses. Pode colocar assim direto. Quando a gente usa 2 parâmetros... Aí não tem jeito, tá? A gente precisa colocar o parênteses pro Go entender que a gente tá passando 2 coisas aqui. E aí, repara, olha que interessante. Aqui, quando eu quando eu deixo um parâmetro só, mas eu já coloquei o outro parâmetro nome aqui, repara que o Go reclama. Então, tudo o Go, ele vai te dando sinais do que você precisa ou não fazer, do que você precisa consertar no seu código, tá? E eles são muito claros. Então, aqui ele fala, too many returns values, ou seja, tem retornos demais aqui que você tá mandando. Então, aqui você tem que avaliar o quê? Poxa, a minha função, ela só tá retornando um valor. E aqui eu tô retornando 2 coisas. Então, tem algo errado, né? Ou eu tiro isso daqui pra ela retornar uma coisa só, ou beleza, não, eu quero realmente retornar 2 coisas. Então, aqui eu venho e adiciono mais um parâmetro. E aí, repara que aqui ele vai começar a dar erro. Por quê? Porque aqui, essa função antes só retornava um valor. Agora, ela retorna 2. Então, ele vai falar, ó, poxa, tem uma variável, mas a função printanome retorna 2 valores. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar aqui, ó, nome. Então, vamos botar 2 nomes aqui de variáveis, né? Nome 1, nome 2. Então, se essa função aqui retorna 2 valores, quando eu for atribuir um valor a essa função, eu tenho que colocar aqui os 2 valores que essa função retorna, tá? Então, aqui, por exemplo, eu preciso printar o nome 1 e eu preciso printar aqui o nome 2. Repara que se eu criar essa variável aqui e não utilizar ela, ou seja, vamos fingir que a gente só quer printar o nome 1, por algum motivo, né? No seu código, nesse momento aqui que você está chamando essa função, o segundo valor de retorno não faz tanto sentido. Como que você pode burlar isso? Go tem essa forma aqui de você fazer, ó. Você pode falar assim, ó, beleza. Então, essa função aqui tem 2 retornos, mas eu só quero um retorno. Então, a gente coloca esse... Eu esqueci o nome desse caractere aqui, desse underscore, né? Esqueci agora, me perdi o nome. Mas aí é só a gente colocar esse caractere aqui que ele tira isso pra gente. Se a gente quiser usar ele de novo, não tem problema. A gente só faz o quê? A gente precisa usar o nome dessa variável, usar essa variável. Então, aqui, quando a gente rodar de novo, vai dar Steph. Então, repara que aqui, se a gente tivesse 3 retornos, por exemplo... Aqui, opa, ficou um ponto. Aqui eu teria que retornar mais um nome, né? E aqui eu teria que fazer o quê? Nome 3. E aí, o nome 3, eu printar aqui também, para ele retornar os valores aqui, né? Os 3 valores. E aí, se eu não quisesse, por exemplo, um retorno, beleza, eu faço assim, não tem problema nenhum. E tudo vai funcionar também de acordo com como eu quero, beleza? Então, isso aqui é muito legal de vocês brincarem. Coloca 3 parâmetros aqui, 4 parâmetros aqui. Vai brincando aí para você ir pegando realmente como a função funciona, tá? Como as funções funcionam no Go. Outra coisa importante da gente falar. Vamos supor aqui que a gente vai receber agora nome e sobrenome, tá? Tanto o nome quanto o sobrenome, eles são o quê? Eles são strings, né? Sobrenome. Eles são strings. Então, aqui eu só quero retornar print nome completo. Pronto. Então, aqui eu vou retornar o nome e o sobrenome da pessoa. Então, agora eu não quero mais 3 retornos, eu quero só 2 retornos. E aí, repara, quando as nossas variáveis têm o mesmo tipo, ou seja, os 2 são do tipo string, eu posso fazer assim. Eu não preciso botar nome string, sobrenome string. Vai funcionar isso aqui, tá? Não tá errado de forma alguma. Mas você pode simplificar. Então, se os 2 têm o mesmo tipo, você bota nome e sobrenome e depois você passa o tipo e o Go vai entender que essas 2 variáveis têm o tipo string, tá? Então, aqui, se a gente for colocar agora nome e sobrenome, então, nome e sobrenome, aqui a gente já faz o seguinte, sobrenome, e ele já vai entender. E aí, aqui, ó,
coisa legal, o Go sempre nos dá sinais. Então, aqui eu mudei o nome da função, lembra? Então, aqui ele está reclamando, a printa nome não existe. Então, a gente bota o nome novo e ele está reclamando aqui por quê? Não tem argumentos suficientes, né, na chamada do printa nome completo. Por quê? Porque aqui você está passando só uma string e agora ele quer 2 strings como parâmetro. Então, o que eu vou fazer? Steph Cardoso, que é o meu sobrenome. Quando eu rodar isso aqui, ele já vai printar para mim o Steph Cardoso. Então, o Go, ele vai dando sinais pra gente o tempo inteiro do que a gente precisa fazer, tá? Isso é bem legal, bem interessante aí na linguagem Go. E foi o que eu falei com vocês. Às vezes é meio chato a gente ficar definindo essas coisas aqui, mas é costume também. Às vezes você tá vindo de outra linguagem, isso pesa um pouco mais. Mas talvez você que esteja começando a aprender agora do zero, ainda não tenha pegado nenhuma linguagem, talvez seja tranquilo para vocês. Mas como eu falei, isso nos poupa de muitos problemas no futuro e Go deixa muito claro pra gente quais são os problemas, o que tá acontecendo. Então isso facilita bastante pra gente aqui no dia a dia, tá? E aí uma coisa legal da gente falar. Quando a gente usa letra minúscula na função, então vou colocar aqui para ficar na estrutura do curso certinho. Função com letra minúscula. Função começando, né, com letra minúscula, quer dizer que a função é privada. O que isso significa? A função, ela só pode ser utilizada no próprio pacote. Então, o que isso significa? Você criou uma função, printa nome completo, no pacote main. Você só pode usar a função printa nome completo dentro do pacote main. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, tá? Mas a gente vai usar mais exemplos disso. Então, se você fora do pacote main, vamos supor que você criou outro pacote chamado sobrenomes, né? Vamos ficar aqui no mesmo contexto que a gente estava. Então, você criou um outro pacote e aí você quer usar a função printa nome completo lá no pacote sobrenome. Você criando ela com a função, com a letra minúscula, começando com letra minúscula, ela é privada. Ela só pode ser usada dentro do pacote main. Agora, se você quiser criar uma outra função que tenha o P maiúsculo, então printa nome, vamos supor que o nome você queira printar em outro pacote. Então aqui você deixa o quê? Com a letra maiúscula. E aí o que você vai fazer? Quando você for chamar essa função em outro pacote, você vai conseguir. Então, a gente tem essa diferenciação aqui no Go. Se a função começa com letra minúscula, ela é privada. E se a função começa com letra maiúscula, ela é pública. Ou seja, ela vai poder ser usada em outros pacotes que você vai criar aí ao longo do seu código em Go. Eu não quero entrar muito nisso aqui agora, porque pode ficar até... A intenção aqui do curso é a gente pegar pessoas realmente que estão começando aí muito do zero. Então, pode ser que isso fique um pouco abstrato por agora, mas conforme a gente for falando sobre outras estruturas aqui, sobre outros pontos, isso vai ficar um pouquinho mais claro também, tá bom? Então, quando a função tiver letra minúscula, você já sabe que ela é privada e ela só pode ser utilizada dentro do próprio pacote. Quando a função começa com letra maiúscula, a função é pública e ela pode ser utilizada fora do próprio pacote. E aí entra aquela coisa que a gente falou lá no iníciozão sobre pacotes em Go, né? Se você importa aqui o seu pacote, como que você vai usar essa função aqui? Então, seria o quê? Main.printanome. Então, em outro lugar onde você quisesse usar essa função, como utilizaria ela fora do pacote? Então, você chamaria o quê? O nome do pacote, que é o nome do pacote aqui dessa função, que você teria importado lá no seu outro arquivo, ponto, printanome, que é aqui o nome dessa função, tá? Então, assim, são detalhezinhos importantes aqui quando a gente pensa em funções, né? É um ponto importante quando a gente tá falando aqui sobre a linguagem. Então, por isso que eu acho importante vocês fazerem essa prática aí do lado de vocês. Vai criando aí outras funções com mais de um retorno, com vários retornos, várias variáveis aqui, vários parâmetros. Então, assim, vai fazendo esse exercício, porque isso vai te ajudar a pegar quais são os conceitos importantes, tá bom? Então, isso aí é bem legal para você ir pegando a linguagem. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre listas, conceitos super importantes aí também, e que vão ser muito relevantes
para você que tá querendo aprender a linguagem Go. A gente usa pra caramba isso aí, então vai ser importante para você. Até a próxima aula.